Olá pessoas, eu sou o Mário Souto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dev Soutinho. E no vídeo de hoje eu falo de um assunto que eu tenho certeza que você tem dúvida, que é modelagem de software. Bora ver? Se você gostou da ideia do vídeo, não esquece de passar o iceberg do Titanic em cima do botão de like e de se inscrever, que é pra fortalecer a firma e me ajudar a trazer conteúdo aqui pra você. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui ó, tela preta, justamente pra falar de um assunto que eu sei que deixa a cabeça de muita gente meio perdida, que quando a gente fala de abstração, modelagem de software. Sabe quando você fica pensando, pô, isso aqui faz sentido no front ou no back-end e tal? Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou muito da teoria de que, pô, se você aprendeu a programar, a galera que fez o curso com qualidade, por exemplo, sabe que eu acho que muitos dos conceitos são cross, né? Eles são entre front-end e back-end e você vai estar conseguindo reaproveitar esse tipo de informação. Se você aprendeu o conceito, provavelmente ela é reaplicável em cada área de diferentes formas. Hoje aqui, pra esse vídeo, eu resolvi pegar um jogo que eu gosto bastante, que é o Magic the Gathering, e eu resolvi tentar pegar um problema que ele não é o problema mais complexo do mundo, mas ele é um problema por si só. Que, por exemplo, no jogo, você vai ter dois jogadores com dois baralhos. Então, finge que cada carta aqui é um baralho, tá? Então, eu tenho dois jogadores. E tal como o nosso baralho de cartas normal, que você pode jogar pife, você pode jogar dominó com baralho, enfim, tem várias coisas que você pode fazer com baralho. Especificamente, nesse jogo, você vai ter dois ou mais jogadores. Cada jogador começa com X pontos de vida, dependendo da forma de jogo. As formas de jogo são duelo, commander e two-headed giant. São formas que a gente tem aqui, né? Então repara, eu acabei de fazer o que vai acontecer em qualquer tarefa que você tenha aí na sua empresa. Por mais que não seja um jogo de Magic, tá? Alguém escreveu o que tem que ter e você tem que conseguir abstrair isso de alguma forma no seu software. Vai ser comum que se algum ponto não ficou claro, você vai ter que pedir para alguém explicar melhor. Como por exemplo, começa com X pontos de vida, mas quanto que é no duelo? Então no duelo, X é igual a 20. No Commander, X é igual a 40. E no Two-Headed Giant, X é igual a 30. E aí, acho que com isso aqui dá pra gente começar já, beleza? Então, ó, se a gente for começar super simples, né, fazendo a V1, a iteração zero aqui do processo, que é uma coisa que eu sempre recomendo quando você vai codar alguma coisa, e eu vou trabalhando lá ao longo das aulas no curso com qualidade, por mais que você tenha a interface inteira, escolhe um pedacinho dela e começa. Então, ao invés de se preocupar com todo o jogo aqui e tudo mais, dado que você tem esse tipo de informação, e você conseguiu ter um domínio do, putz, beleza, tem pelo menos dois jogadores duelando entre si e eles têm que perder ponto de vida. Então eu preciso ter aqui, ó, o meu jogador, então, sei lá, let player 01, que vai ter, sei lá, 20 de vida, vamos começar no duelo aqui. E aí eu vou ter o player 2, e aí eu vou ter uma partida, que é um match, um encontro. E a referência para match pode variar, se você joga muito Magic ou usa muito Tinder, vai depender de você aí. E eu vou dizer que a gente tem aqui, né, o player 1 e o player 2. E aí eu tô usando aquela extensãozinha marota que eu sempre uso aqui no canal, que é o Coca. Então se você botar console.log match, ele vai mostrar aqui pra gente os dois jogadores, né? E se eu quiser a nível de software decrementar a vida deles, eu posso ver aqui, ó, match.player1 menos igual 1. E aí eu tô decrementando a vida desse jogador 1 aqui, ó. Então repara, com pouquíssimas linhas de código, eu consegui fazer uma primeira versão de abstração do que é um duelo, beleza? Tá aqui, bonitinho. Só que eu quero refinar isso aqui, né? Porque, por exemplo, o jogador, ele não vai ter só a vida, ele vai ter o nome da pessoa também. Faz sentido? Então a gente poderia ter o nome da pessoa pra eu saber que não é só o player 1 e o player 2, pra saber quem são os jogadores de fato aqui, beleza? Então, eu posso vir aqui e querer dizer que agora o player 1, ele, na verdade, ele tem name, que vai ser Mario, e a vida dele é 20. Só que aí eu vou ter que repetir a mesma coisa aqui embaixo. E o que é muito comum? Se você programar só com JavaScript ou com linguagens que não te forçam a ficar criando classes e tudo mais, você vai achar que sempre que você precisar criar um objeto, você precisa ter uma classe. E eu quero quebrar um pouco disso em você. Pensa sempre que quando você tem uma entidade do sistema, tal como aqui a gente tem duas, que eu já vou abordar, você precisa ter, na verdade, um contrato que define como que isso vai acontecer. A sua linguagem pode expressar esse contrato de várias formas. Uma forma comum de fazer contratos é usando interface. Então eu posso ter, por exemplo, a interface player, que vai definir que eu tenho name do tipo string e que eu tenho life, que é um number. E aí eu posso pegar esse player e tipar essa variável, que vai estar certo, já a segunda vai dar errado. Olha só, numbers not assignable to player.
Então eu venho aqui, eu tenho que botar name, aí eu vou botar aqui, sei lá, eu vou botar aqui Matheus, que é uma pessoa que eu tava jogando recentemente aí, um salve Teteu. E vou botar life 20. Daí agora, você viu que a gente tá criando esse objeto aqui, tá? Em Java eu poderia criar uma classe player e tocar aqui no JavaScript também. Mas eu quero mostrar outras abordagens para você não ficar preso só no lance da classe. Por exemplo, tá vendo que eu tô escrevendo a mesma coisa aqui 2 vezes? Se eu quisesse ter uma receita para sempre criar o player com essas propriedades pré-definidas, a gente pode otimizar mais aqui esse código e fazer assim, ó. A gente pode ter o create player, tá? Que é chamado comumente de função construtora, que é a função que monta um objeto para você. Ela vai ter praticamente a ideia da classe, mas baseada em função. Para você ver que mesmo em linguagens funcionais ou no princípio funcional, você vai ter o conceito de entidade e objeto, beleza? O que eu quero que fique claro na sua cabeça aqui, seja jogando Magic, fazendo curso com qualidade ou modelando qualquer sistema, é que conhecimento de programação transcende front-end e back-end. Então se eu vier aqui e criar o create player, a única coisa que eu sei que essa função tem que ter é um player. Repara que ele até parou de dar erro aqui embaixo. O return disso aqui, eu posso botar chumbado, eu posso dizer que o name é igual a Mario, e eu posso botar que o life é igual a 20, por exemplo. Só que aí se eu tentar criar o Matheus, né, eu vou tirar um pouco aqui o match. Só que agora eu tenho o Mario e o Matheus, só que se eu usar o create player aqui, os 2 players são o Mario agora. Aí, pô, deu ruim. Alguma coisa, algo de errado não está certo aqui, certo? Então vamos lá. Vamos evoluir a nossa modelagem que a gente tem aqui dessa partida, né? Então, repara, o que no começo era só 2 variáveis, já tá com mais carinha de sistema. Então vamos evoluir isso aqui. Eu quero poder criar o player e passar o nome dessa pessoa. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou passar aqui, ó, o Mario. E eu vou dizer que é o Matheus. Ou Marius, né? Igual eu escrevi aqui agora. E eu vou botar aqui que a gente vai ter o name do tipo string. Perfeito. Aí agora, nesse momento, você deve estar pensando, pô, Mário, mas você passou individual, você podia passar um objeto ali em cima e passar opcionalmente as coisas e tal. No caso, tanto o name quanto a vida são coisas obrigatórias pra mim. Na minha modelagem, eu quero garantir que, ó, você não consegue chamar o create player sem passar o name. Então olha só que engraçado, eu tô dando uma responsabilidade que quem chama essa função não consegue nem passar nada se ela não passar o nome. Pode ser que depois eu tenha algum parâmetro de options ou de configurações e tal, que ele seja mais aberto. Mas normalmente é comum que as coisas obrigatórias você faça dessa forma. Claro, dá pra fazer tudo sem objeto, mas eu tô tentando te mostrar que, normalmente quando você tá desenhando código, você pensa muito no que você quer proibir ou facilitar para as pessoas que vêm depois, tá? Parte da ideia toda de abstração, de modelagem de software, é muito pensando em facilitar o próximo uso. Então se nesse momento do meu software, eu só preciso do nome e a vida é 20, tanto faz, vida que segue aqui, beleza? Só que aqui, vamos lá. Quando você está jogando Magic, é sempre uma partida. Então eu te mostrei uma partida que é um duelo, que tem 2 pessoas, mas eu posso ter, por exemplo, o Commander, que são 4 pessoas, que são 4 baralhos duelando aqui, né? E aí você vai ver que agora eu vou ter sempre que criar um novo jogador aqui, uma nova jogadora, e criar uma nova variável ali em cima. Só que se eu for pensar no sistema, pense que você carregou uma aplicação, beleza? Então, no momento que eu carregar a página, eu quero ter a aplicação montada. Faz sentido que a gente fique fazendo assim? Ou faria mais sentido eu apagar isso aqui, ó? Vamos apagar agora, vamos acabar com a match aqui. E fazer assim, ó. New match. E aí, eu digo, por exemplo, que eu quero ter 4 jogadores. Faz sentido pra você? Então eu posso vir aqui, ó. E criar essa função function new match. Que vai ter aqui o total players como number. E eu vou fazer aqui o return de um o quê? O que é a partida pra gente? A gente ainda não sabe. Então saca só. Eu vou vir aqui, eu vou colocar interface match. Então tem a nossa entidade aqui agora. Uma partida, se ela pode ter players variáveis, eu tenho que poder ter um array de player. Então eu tenho que ter uma lista de jogadores. Seja no front ou no back, eu vou ter que ter isso aqui. Então, na verdade, eu tenho que ter aqui dentro o players, que é uma constante, tá? E aí, se eu não me engano agora, vai ser o código de milhões aqui, né? Porque eu vou ter que fazer array. Pera aí, eu tô pensando no melhor jeito de fazer aqui. Eu vou fazer isso mais simples, tá? Eu vou fazer aqui um loop for normal mesmo aqui. E aí eu vou ter um let players, que começa como um array vazio.
E aí eu vou fazer let i igual a 0, enquanto i for menor que total players, eu faço i mais e faço aqui. E eu vou dar um console.log i. Ele tá passando aqui 0, 1, 2, 3, beleza. Então eu vou fazer aqui players.push. Aqui eu digo que players é um array de player. E aqui eu vou ter que fazer um push de live. Opa, pera aí que eu tô fazendo errado. Eu vou usar o nosso create player. E eu passo só o name aqui no caso. Nesse caso em específico, quando eu começo a partida eu posso não saber o nome dos jogadores. Então para simplificar, eu vou dizer que a gente vai ter um nome que vai ser sempre P mais o número do jogador. Então eu vou botar aqui o I mais 1. Então agora, ó, se eu quiser ter uma partida com 4 jogadores, eu tenho player 1, 2, 3 e 4. E eu posso ter alguma função que permite que a pessoa mude o nome de um jogador na interface, por exemplo. Mas aqui eu consegui iniciar uma partida certinho. E aí pra gente fechar esse vídeo, eu queria te mostrar o seguinte. Toda a modelagem que eu fiz aqui tá assumindo o número de jogadores. Então eu posso ter 2 jogadores, eu posso ter 3 jogadores e assim por diante. Mas lá no começo, a regra de negócio era ter os tipos de jogo. Era ter o match type, né? Era ter o tipo de partida. Então saca só. Então para criar uma partida, eu não posso ter só o total players. Total players não é o que eu preciso para criar uma partida. O que eu preciso saber é se eu vou estar criando um duelo, algo de Commander ou algo do gênero assim. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um tipo, tá? Que em outras linguagens pode ser um enum e tudo mais, vai variar da implementação de onde você está trabalhando, e eu quero ter o match types, tá? E aqui eu vou dizer que eu quero ter duelo, que eu quero ter Commander e mais alguma que possa vir a ter no futuro, tá? Então aqui, match types. Aí, olha só, eu vou dizer que eu vou receber o match type, que é do tipo match types, beleza? Só que agora eu preciso ter essa variável total player de novo, eu preciso garantir que isso aqui existe. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou colocar aqui match types, que é um objeto, que é um record de match types e alguma coisa, tá? Eu vou dizer que vai ser alguma coisa aqui, vai ser N inicialmente. O ponto que eu quero aqui é garantir que eu vou ter Commander e Duel, tá? Por quê? Eu vou ter aqui dentro 2 objetos onde cada um representa o que a gente quer trabalhar. Então, baseado nos tipos de partida que eu tenho, eu quero pegar um dinâmico. Então eu recebo Duel Commander, eu tenho Duel Commander, eu quero pegar um desses 2 aqui. Nesse caso em específico, eu quero pegar dessa partida o Total Players. E olha só que legal, tal como a gente tem aqui o Match Types, a gente tem que ter, talvez aqui, uma variação aqui da entidade, onde a gente consiga descrever o que tem por padrão em cada um desses aqui, ó, no Duel e no Commander. Então eu vou dizer que a gente tem um interface match type. Então eu tenho tanto os tipos quanto um tipo só. Eu tenho que ter o total players como number. Então eu venho aqui, digo que ao invés de n é de match types para match type aqui. Fechou. Eu posso até talvez renomear, porque começou a ficar parecido. Eu vou usar um FN, usar um F2 aqui e botar um match type names. E eu tenho o match type aqui. E aqui agora no Duel, eu digo que eu tenho o total players como 20. E que no Commander eu tenho o total players... Opa, 20 não, né? Como 2. E o total players como 4. Aqui embaixo agora, se eu fizer um duelo, gerou 2. Se eu fizer um Commander, eu tenho 4. E repara que eu não manjo do domínio. O que mais vai acontecer no dia a dia na sua empresa é você não ser especialista. Você não é a pessoa que mais manja de cartão de crédito do mundo, ou a pessoa que mais manja de coisas contábeis. Não, você é uma pessoa dev que vai ter que fazer boas perguntas para entender o cenário e prestar atenção se o seu código está representando o problema que você tinha.
No nosso caso aqui agora, ó, eu nem preciso mais ter esse player 1 e player 2. Tudo que eu preciso ter é a definição do que é o jogador ou a jogadora, a definição do que é uma partida e quais os tipos de partida que eu posso ter. E aí, em cima disso tudo aqui, a gente pode vir trabalhando e modelando. Pô, Mário, mas eu não concordo. Eu acho que você deveria ter feito de uma outra forma. Tudo bem, porque fazer software é assim. Fazer software muda de lugar para lugar. O importante é você conseguir ter clareza do que você quer. Uma vez que eu escrevo um teste que garante que isso aqui está acontecendo, como o código está acontecendo daqui para cima, tanto faz. Porque a implementação muda, a regra de negócio muda. Uma coisa que faltou implementar aqui, por exemplo, é que a gente só tem o total player. Mas na hora de criar o player não sabe quanta vida que ele tem. Então ele deveria receber também a quantidade de vida. E assim por diante. E assim que um software é. Belezinha? Se você gostou desse vídeo, manda aqui embaixo pra eu saber que você curtiu, pra eu saber a sua opinião, pra gente trocar uma ideia. Manda um comentário do chat GPT pra esse vídeo pipocar muito. E vai estar passando aqui do lado mais 2 sugestões de vídeo pra você acompanhar meu trabalho e, enfim, continuar seguindo aqui, fortalecendo a firma e compartilhar esse vídeo com mais alguém, se você curtiu a ideia de tentar fazer essa modelagem aqui, ó, que funciona tanto pra front quanto pra back-end. Belezinha? Vou indo aqui. Tchau, tchau.